A paz do Senhor, amados irmãos. O tema desse vídeo é para abordar um assunto muito discutido no meio, na sociedade. Muitas pessoas falam acerca do pecado, sobre o perdão do Senhor, sobre os nossos pecados. Então, com o tempo, eu pude perceber que foi se surgindo assim muitas histórias, muitas falácias, muitas coisas acerca desse assunto. Então, eu achei necessário fazer um vídeo para que eu possa trazer para vocês alguns versículos que possam estar esclarecendo, né? Então, eu cresci ouvindo que Deus vai te castigar. Olha, Deus está vendo. Eu vejo sempre isso em todos os lugares, as pessoas falam assim, mas Deus está vendo, você vai pagar, Ele vai te cobrar. Deus é justo juiz, Ele vai te cobrar. Realmente, Deus é justo juiz. Mas Ele não está julgando ainda. Ele não está julgando. Deus é amor. Deus está agindo de misericórdia sobre nossas vidas, dando a oportunidade para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Ele enviou seu Filho. Ele enviou a graça. Nós não merecemos a graça. É por isso que a graça é um favor imerecido, porque a gente não merece. Mas Deus é tão maravilhoso, é tão misericordioso, que enviou a graça, que foi aquele sacrifício feito por Jesus na cruz para livrar, para perdoar o pecador. Mas aí Jesus perdoando, eu já ouvi conversas que dizem, é só pedir perdão. Se eu vou cometer um pecado, eu vou pedir perdão, Jesus vai me abençoar, vai me perdoar. Assim seria muito fácil. Aí eu te pergunto, então é só isso? Eu vou pecar aqui, né? Eu vou cometer um erro aqui, consciente que estou errando, vou pedir perdão, aí eu estou livre. Seria muito fácil. Jesus vai te perdoar, sim. Ele virá, Ele vai ouvir a tua súplica, o teu arrependimento sincero, porque tem que ser um arrependimento do fundo do teu coração, do fundo da tua alma, que é aquela culpa que a gente sente quando a gente comete um pecado, que é o Espírito Santo quem convence a gente do pecado. Então, quando Ele convence, é um remorso muito grande, é uma dor muito grande. Jesus perdoa, sabe? Ele é perdoador. Foi pelo pecador que Ele morreu, porque Ele ama o pecador. Abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Se não fosse o pecador, não se faria necessário a vinda dEle. Então Ele veio em sacrifício por nós. E todos nós somos pecadores. A palavra de Deus nos assegura que não existe um santo sequer na terra. Somos todos pecadores. A diferença é que a gente tem a graça de Deus que se renova a cada manhã. O dia nem amanhece e a graça já se renovou. As graças e a misericórdia. Tem um outro texto que fala assim também, que o pecado, ele vai ser cobrado até a 3ª e 4ª geração. É preciso deixar uma coisa bem clara. Jesus vai te perdoar sim do teu pecado. Só que ainda assim você vai sofrer as consequências. Muita gente se engana em relação a esse assunto. Mas então por que eu vou pedir perdão se eu vou ter que pagar por aquele pecado? Porque o que muita gente pensa é que pedindo perdão, você é só pedir perdão, Jesus vai me perdoar e não vou ter consequência disso nenhuma. Tem consequência sim. Aí você se pergunta, então para que eu vou pedir perdão se eu vou ter que pagar por esse pecado aqui na terra do mesmo jeito?
Porque quem planta vai colher, não é? Quem planta colhe. Sabe por que é necessário você pedir perdão ao Senhor? Para que você não seja condenado por causa desse pecado. Quando Jesus te perdoa de um pecado, é para que no dia do juízo, no dia do teu julgamento, diante do Senhor, que aí Ele é justo juiz, Deus é justo juiz, quando Ele abrir o livro da vida e lá estiver todos os teus atos, e quando chegar justamente no momento desse teu pecado, o qual você pediu perdão, Jesus vai interceder por você. Ele não vai permitir que você seja condenado. A condenação eterna por causa desse pecado. É nesse momento em que Jesus é o advogado fiel, porque Ele vai interceder por você diante do Pai. Lembra, Pai, do sangue derramado na cruz, foi por causa dele. E aí o teu pecado será perdoado, será julgado, conforme for a tua sentença. Mas é importante saber disso, que aqui na terra você fizer algo, você vai pagar. Independente de você ter pedido perdão, você vai pagar. E tem mais, vai se estender até as tuas próximas gerações. E você fala, como assim? É nos teus filhos. Além de você pagar, dependendo do teu erro, os teus filhos também vão pagar por ele. Aí você fala assim, mas como? Jesus já veio. Estamos no período da graça. Mas Jesus não veio para interromper a lei. Então eu vou ler um versículo para vocês onde fala Êxodo, capítulo 34. Vamos lá. Êxodo, capítulo 34, versículo 7. 6 e 7, diz assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericórdia e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais, sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Está aqui na palavra de Deus. Aí você fala assim, mas Deus não é amor? Deus não é misericórdia? Por que Ele vai me cobrar? Vai cobrar dos meus filhos? Eu já pedi perdão. Eu já me retratei dos meus pecados. O inimigo, ele te leva a pecar e ele mesmo vai te cobrar. E Deus é justo juiz quando Ele permite que Ele mesmo te faça a cobrança. Porque o inimigo, quando ele consegue fazer alguém pecar, convencer a pessoa a cometer a tal ato, ele transforma aquela pessoa em escravo. E ele não tem piedade dos teus filhos, de ti. Se você trouxe a maldição para dentro do seu lar, os teus filhos também irão sofrer as consequências, as tuas gerações, as tuas futuras gerações. Tem ainda um outro texto na palavra de Deus, que a bênção do Senhor também vai para os nossos descendentes. Eu me perguntei, Senhor, mas por quê? Por que a maldição vai para os nossos filhos, nossos netos? Porque dependendo do pecado, os nossos filhos também vão pagar. O Senhor, Ele não me respondeu falando sobre a maldição. Ele falou sobre a bênção, que está no próximo versículo que eu gostaria de ler para vocês. Está no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. O Senhor tem bênçãos para as gerações futuras também. Então o Senhor mostrou para mim não só aquilo de ruim que a gente pode acabar adquirindo para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, mas a bênção também, a bênção do Senhor. Diz ainda, Jesus quando veio, ele veio para cumprir a lei. Diz aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz aqui: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas eu vim cumprir a lei. Ele trouxe a graça do Senhor. Ele trouxe as misericórdias. Ele trouxe o perdão do teu pecado. Ele trouxe a sua própria presença diante do Pai, intercedendo por ti. Lembra-te, Pai. Lembra do meu sangue. Lembra do sangue derramado na cruz. Foi para remir este pecador. Esse vídeo veio para poder conscientizar que aquilo que você fizer de bom ou de ruim vai ter consequências, boas ou ruins. Mesmo que você peça perdão, que você se arrependa, você vai pagar. Vai pagar até a 3ª e 4ª geração. Sabe por quê? Porque quando a gente vê um filho sofrendo, dói muito mais em nós do que se fosse em nós mesmos. É difícil para um pai ver um filho sofrer e não poder fazer nada. Então pensa nisso. Eu sei que todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Nós somos pecadores. Mas que de todos os pecados sejam os menores. Tenta andar em retidão. Não é difícil. Mas não é impossível também. Você consegue, né? Você consegue dizer não para o pecado. Andar em retidão. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nesse vídeo. Eu peço que vocês curtam esse vídeo. Aperta lá no sininho, gente. Aciona o sininho para que vocês recebam mais vídeos como esse. Quero agradecer. Cada vez mais tenho visto crescer as pessoas que estão acompanhando, se inscrevendo. Então, se inscreve no canal. Compartilha com pessoas que estão precisando. Tem muita gente no engano. Tem muita gente achando que é tão fácil pecar e pedir perdão. Ah, eu vou pedir perdão para Jesus, pedir perdão para Deus, vai me perdoar. Vai vir consequências. Pensa nisso. Vai vir consequências. Jesus vai interceder pela tua vida diante do Pai por esse pecado. Mas você vai ter que pagar aqui na terra. Fique a todos a paz do Senhor com essa palavra. Eu espero ter contribuído mais uma vez. E eu quero agradecer. Eu só tenho a agradecer por todos vocês, os que estão acompanhando, os que estão compartilhando. Muito obrigada a todos. Fique a todos com a paz do Senhor Jesus.